E aí galera, aqui quem fala é o Batman e nesse vídeo de hoje eu irei falar sobre um cultivador que ficou preso no estágio de novato por 3.000 anos. Mesmo estando nesse nível, ele ainda derrota qualquer inimigo facilmente. E o nome desse anime aqui é Lian Qi Lianli, e caso você não tenha memória fotográfica, você pode obter o nome desse anime me indicando o nome dele nos comentários ou na descrição desse vídeo. E hoje eu não estou sozinho nesse vídeo. O meu amigo TETV também está aqui. E acessando o primeiro link na descrição desse vídeo, você pode assistir os shorts e lives que ele faz. Bom, TETV ainda não dominou a nossa língua, mas ele pediu para eu legendar a apresentação dele para vocês. Hi there, Nightwalkers. My name is TechV, but you can call me V. I'm a VTuber, no pun intended, from the future, or a future, and it's nice to be here with you today. I'm pretty excited about today's review, so let's get started. Enfim, agora chega de enrolar, né? E bora começar com esse vídeo. Essa história começa com o personagem principal estudando sobre o reino do cultivo. Então, ele é abordado pelo seu professor que o dá algumas dicas. Algum tempo depois, no reino do cultivo, alguns alunos estavam treinando enquanto varriam o chão, quando de repente o tempo fechou e eles decidiram parar de trabalhar. Do nada, alguns raios caem em cima de uns figurantes. Os malucos que não foram derrubados começam a correr e em seguida algumas bestas do trovão aparecem. Nesse momento, alguns homens vazam do lugar usando suas espadas voadoras, e os mais fortes decidem segurar os monstros. Felizmente, o líder da seita da espada aparece para derrotar os cachorros elétricos. Irritado com as bestas que danificaram tudo, o Ju Yunzi, o famoso líder da seita da espada, começa a lutar contra as bestas junto com alguns homens montados em suas espadas voadoras. Enquanto isso acontecia, o personagem principal estava treinando. Irritado, ele começa a reclamar com os imortais. Tudo isso porque ele tem cultivado há uns 3.000 anos e ainda não alcançou o reino do estabelecimento da fundação, que no caso é o nível que ele precisa atingir para deixar de ser um novato. Ao gritar com os imortais, o homem de 3.000 anos escuta vários sons de trovões caindo. Com medo de ser punido por suas reclamações, ele pede desculpas, mas em seguida ele vê que os raios estavam vindo de um morro abaixo das nuvens. Lá embaixo, o tal do Yunzi estava tendo problemas para lidar com as bestas. Para piorar tudo, elas estavam destruindo cada vez mais o local que tem 300 anos de história. Para derrotar as bestas, o líder da seita da espada pede para um subordinado ir atrás de reforço, que no caso é o tal do Sr. Bai, que é o personagem principal da história. Dito isso, o cara sai voando com sua espada voadora. No meio do caminho, ele encontra o protagonista da história descendo. O homem pede ajuda dele, então o Bai diz que já está a caminho. Nesse momento, o figurante se lembra que o Bai, mesmo sendo um cultivador de 3.000 anos, ainda não subiu para o estágio que o permite andar em uma espada voadora. Então, para receber a ajuda do Bai, o figurante o oferece uma carona, mas isso só acaba deixando o protagonista com raiva. Então ele confisca a espada do figurante e pula do bondinho, teleférico, sei lá o que é isso. Enquanto isso, lá embaixo, alguém colocou as bestas para recuarem e depois apareceu para rir da cara dos homens da seita da espada. O cara rindo é o líder da seita dos demônios, o famoso Huang Fufeng. Vou chamar ele somente de Feng, eu não sei qual é o nome ou sobrenome dele. Atualmente, ele acabou de subir mais um nível no cultivo, por isso seus músculos agora emitem brilho. Agora, o Feng deseja testar as suas habilidades melhoradas contra o mestre da espada, que no caso é o Bai Qiuran, o famoso protagonista da história. Irritado com o cara por ele ter invocado várias bestas trovão, o Yunzi parte para cima do cara pedindo para que ele compre novos tijolos. Do nada, o Bai chega e todos ficam felizes, menos o Yunzi, pois o Bai não chegou voando, e sim caindo. Por isso, ele destruiu ainda mais o chão. Feliz, o Feng começa a mostrar o seu corpo brilhoso para o Bai, e em seguida, o homem pede para que o mestre da espada lute contra ele. O Bai iria ignorar a proposta de luta, mas quando o Feng comenta sobre a falta de evolução dele, o Bai se irrita e começa a lutar contra o cara. O personagem principal, mesmo sendo um novato por mais de 3.000 anos, ainda é muito mais forte do que um cara que alcançou níveis superiores. A luta deles destrói tantas coisas da mansão do Yunzi que o cara acaba desmaiando. O inimigo diz que com toda certeza o Bai já passou pelos níveis superiores da cultivação, mas o Bai nega isso, pois ele não pode nem mesmo voar em uma espada, e para ser um imortal, ele precisa fazer uso de medicamentos. No fim, para agradecer o Bai por ter lutado contra ele, o Feng oferece um presente ao personagem principal. O Bai aceita todo feliz, mas o presente se tratava de um manuscrito que o Feng não havia conseguido ler. Na reunião aí dos três homens, o Yunzi estava boladão fazendo suas contas, então o Bai obriga o Feng a assumir a conta pelos estragos e ainda pagar tudo em dobro. Após deixar o Yunzi feliz, o Bai pede para que ele vá atrás de traduzir esse manuscrito, e depois de muita tristeza, o Yunzi agora está muito feliz, pois ele irá ficar rico com tanta grana que ele vai receber. Durante a noite, enquanto o Bai agradecia e criticava os imortais, uma névoa trevosa se infiltra no local. O Bai sente e vai investigar, e de repente o cultivador de 3.000 anos é atacado por um cara mandando ele morrer. No dia seguinte, o Bai pede para o Yunzi consertar o seu telhado. Em seguida, ele conta que no dia anterior, um amigo dele o visitou querendo algumas pílulas da vida eterna. Daí, como o Bai ainda não fez a pílula, ele mandou o seu amigo embora, porém ele exagerou um pouco na hora de fazer isso. Para fazer logo essa pílula da vida eterna, o Bai pede para o Yunzi conseguir algumas ervas específicas. Então o homem diz que essas ervas são difíceis de
de se encontrar e explica que é mais fácil evoluir o nível no cultivo do que conseguir essas ervas. Então o personagem principal decide descer o morro para procurar por essas ervas ele mesmo. Primeiro, ele pega carona em uma espada voadora de um figurante e fica enjoado. Daí, ao seguir o seu caminho, o Bai acaba sendo interrompido por vários caras querendo cobrar pedágio. Nesse momento o Bai ri, pois há 3.000 anos os mortais ainda falam e fazem as mesmas coisas. Os ladrões não entendem nada e partem para atacar o Bai. Antes que os caras chegassem perto dele, um mortal aparece para lidar com os bandidos. Enquanto o cara lutava, o Bai assistia tudo e se animava com as habilidades dele. Ao fim da luta, o Bai elogia o garoto e o agradece por tê-lo ajudado. Em seguida, o cara, que provavelmente é uma mulher, por isso vou chamá-lo de garota, parte para eliminar demônios. Enquanto o cara estava indo embora, o Bai tenta dizer para ele deixar os demônios para os cultivadores, mas a garota simplesmente o ignora. Então o Bai resolve se intrometer na caça aos demônios, pois ele tem muita experiência com isso. Em seguida, dentro da toca dos demônios, um mortal derrota um demônio e depois é cercado por vários. Sem ter como derrotar tantos inimigos, o mortal começa a fugir em direção à entrada da caverna, mas um dos demônios acaba o impedindo, e quando o pior estava para acontecer, o personagem principal elimina o demônio e diz que veio retribuir o favor. O Bai leva o mortal, que ele acredita ser um homem, para um local seguro e começa a exterminar todos os demônios sozinho. O mortal apenas observa tudo e fica meio bolado com o Bai, pois ele não fez nada contra os ladrões que estavam o atacando. Então o Bai diz que os bandidos foram derrotados antes que ele pudesse agir. Depois disso, o Bai diz para o mortal que ele pode ser até rápido, mas ele não é poderoso bastante para sair fazendo essas loucuras. Em seguida, o Bai pergunta o porquê dos humanos não pedirem ajuda para os cultivadores lidarem com os demônios. Em resposta, o mortal diz que os cultivadores não fazem nada por eles. Depois dessa conversa, a garota se apresenta como Tang Wei e solicita a ajuda do Bai Kyoran para derrotar os demônios. Em troca disso, o Bai irá receber dinheiro e fama. O personagem principal nega todas essas ofertas e diz que apenas um jantar já é o suficiente. Dito isso, a Wei leva o cara até um lugar chamado Casa do Encanto e pede um quarto para 2 e um jantar. Uma funcionária do lugar percebe que a Wei é uma garota e já fica dando aquele sorrisinho maléfico. Quando o Bai vai comer um pãozinho, a Wei bate na mão do cara e diz para ele não comer nesse lugar. Sem entender nada, o Bai pergunta o porquê. Daí a Wei diz que a dona do lugar, a famosa líder da seita chamada de Bem-aventurança, usa feitiços para controlar as pessoas usando essa comida. Quando o Bai descobre isso, ele tenta fugir, mas a tal líder da seita aparece para falar com ele. E o nome dela é Su Shangshui, mas vou chamá-la só de Su. Ela primeiramente pergunta ao Bai Kyoran o que ele deseja nesse lugar. Então, com todos sentados na mesa, o Bai apresenta a líder da seita Bem-aventurança como uma pessoa nobre, mesmo sendo de uma seita demoníaca, tendo sangue de demônio. Em seguida, o Bai apresenta a Tang Wei como um garoto que o ajudou para Su. Depois de resolver esse impasse e mostrar para Wei que a Casa do Encanto não é um local de demônios, a garota vai embora. Em seguida, a Su pede para o Bai a elogiar. Então o cara mete o pé dizendo que ele desceu o morro apenas para buscar ervas e que caso ele não as encontre, ele pode acabar morrendo. Um tempo depois, o Bai chega a uma loja de ervas, porém ele não consegue nada lá, pois os soldados do exército compraram tudo. Do nada, alguns soldados aparecem dizendo que falta um menino para um tal de ritual. E olha que engraçado, os caras estavam procurando por uma criança e do nada eles encontram uma criança órfã, sozinha, passando fome, e a criança ainda pede ajuda deles. Obviamente, eles acabam pegando essa criança aí para levar ao tal do ritual dele. Em seguida, a história mostra algumas pessoas preparando um manto para uma cerimônia de adoração. O manto era para o imperador local. Pelo visto, nessa cerimônia de adoração, ele pretende sacrificar meninos e meninas virgens para os ancestrais. E diferente do pai, a filha não quer realizar essa cerimônia de adoração de jeito nenhum. Enquanto isso, aquele garotinho de antes, bom, ele já havia sido levado para um lugar com comida. Depois de perguntar a um figurante e descobrir onde essa cerimônia será feita, o garotinho revela ser na verdade o personagem principal do anime, usando os seus poderes de transformação. Do lado do rei e sua filha, a garota não queria que o seu pai se casasse, pois ela acredita que o seu pai está sendo manipulado. Não só isso, mas ela também não deseja se casar com um cultivador de olhos vermelhos, que só fica ao lado do seu pai e não move um dedo para eliminar os demônios e zumbis que estão soltos por aí. Depois da princesa se irritar, o cultivador de olhos vermelhos vai até ela tentando oferecer flores, mas a princesa dá um tapão tão forte na flor que a mão dela acaba se cortando. Após a garota sair, o cultivador pega a flor e o sangue da garota com um sorriso estranho no rosto. Durante a noite, o Bai vai até o local específico investigar. Nisso, ele encontra uma tumba imperial e começa a saquear as coisas importantes das tumbas dos mortos. De repente, ele se depara com uma espada poderosa. Ao tocar na espada, várias armadilhas se ativam e a Tang Wei acaba o salvando. Em frente ao mortal, o Bai tenta disfarçar o fato de que ele passou a mão em vários itens preciosos. Depois, os dois vão juntos até uma tumba do primeiro imperador. Em frente à tumba, um círculo mágico perigoso aparece, formado por sangue. Irritada, a Wei ameaça atacar fogo na tumba e o Bai diz que ela não pode fazer isso. Em resposta, o mortal diz que tudo isso é da família dele mesmo. Nesse momento, o Bai finalmente liga os pontos e descobre que a Tang Wei na verdade é a princesa do império disfarçada de menino. Para acalmá-la, o Bai mete uma bola verde na boca dela. Quando a garota engole isso, ela desmaia. Ao lembrar que ele roubou essa bola verde de uma tumba, ele fica com um pouquinho de nojo. Em seguida, o personagem principal leva a princesa para a Casa do Encanto. Enquanto
Enquanto o Bai planejava resolver os problemas junto da Su, que no caso é a mulher que o imperador está interessado, a princesa tira o pano da boca e finalmente assume ser a princesa para os dois, sendo que eles já sabiam. Dito isso, a Su Shangshui pede para o Bai deixar as duas a sós. Ao ficar sozinhas, a Su mostra para a princesa uma cicatriz ferrada nas suas costas. Depois disso, ela conta uma história triste da sua vida para a princesa e isso faz a garota chorar. No fim, o Bai revela o seu plano aos personagens principais, mas isso não foi mostrado. No dia seguinte, a princesa conta ao seu pai toda a verdade sobre a tumba estranha e a história triste da Su Shangshui. Ao ouvir tudo isso, o imperador chora e quase infarta, mas ele fica de boa por conta dos seus remédios. Em seguida, a princesa pede para que o seu casamento seja decidido por ela mesma, e o seu pai promete fazer isso por ela. E o Bai tava lá, escondido ouvindo tudo. No episódio seguinte, a Su Shangshui se arruma e parte para ver o imperador. Quando a cicatriz da Su Shangshui aparece, a história dessa cicatriz que fez a princesa chorar é revelada. Basicamente, a Su Shangshui é filha de uma humana com o rei dos monstros, ou rei dos demônios, e a mãe dela foi forçada a ficar com o cara. Muito tempo depois, o rei dos monstros descobriu que a mulher que ele agrediu tinha tido uma filha, então ele foi lá e tentou matar as duas. No fim, a mãe dela morreu dando a vida para proteger. E de todos os filhos do rei dos monstros, a Su Shangshui foi a única que herdou totalmente os poderes de seu pai. Por isso, o pai dela sempre está a incriminando e acusando de várias coisas. Tudo isso para fazer com que os humanos a odeiem. E é por esse motivo que a princesa achava que a Casa do Encanto era um lugar de demônio. Porém, o que acontece de verdade é que graças aos poderes da Su Shangshui, nenhum monstro tem afetado mais o mundo humano. Porém, atualmente tem alguém trazendo caos ao mundo humano. E os seres que a princesa chama de demônios, na verdade, são zumbis que alguém tem revivido. E agora, o grupo dos personagens principais desejam descobrir quem é a pessoa que está por trás disso. Enquanto a Su Shangshui se arrumava, o Bai estava no local da cerimônia de adoração, transformado em criança. Quando os organizadores da cerimônia deixam o local, o protagonista obviamente salva as crianças. No dia seguinte, a cerimônia de adoração é iniciada e o cultivador de olhos vermelhos parece muito feliz com o resultado de tudo isso. Felizmente, o Bai e a Su alteram os acontecimentos. Assim, as crianças não são queimadas, e sim aparecem felizes com a chegada da Su. No fim, essa cerimônia tinha sido organizada pelo cultivador, que na verdade é um demônio. E o seu objetivo final era fazer a Su ser a culpada pelo imperador ter queimado crianças, sendo que na verdade o cultivador tinha muitos motivos por trás disso. E então, com o disfarce do inimigo prestes a cair, o Bai volta à sua aparência e o inimigo finalmente revela sua aparência monstruosa. Irritado, o monstro tenta matar o Bai, pois o personagem principal dessa história já matou a mãe do monstro há muito tempo atrás. Nesse momento aí, o protagonista nem pretendia fazer algo contra o monstro, mas quando o inimigo despreza o Bai por ele ainda estar no estágio novato da cultivação, o personagem principal se irrita e transforma o corpo inteiro do monstro em móveis. Depois disso, ao conversar com o monstro, o Bai descobre que o círculo mágico sangrento na tumba do imperador foi feita pelos servos do imperador. O cara era tipo uma seita dos dragão, e o objetivo do imperador era de alguma maneira se reviver usando seu povo como sacrifício. Depois do cara falar isso, o círculo mágico do imperador se ativa, e isso só aconteceu porque o monstro usou o sangue da princesa na tumba do antigo imperador. Com isso acontecendo, os personagens principais colocam um plano B em ação. Então o Bai destrói a construção, deixando uma passagem para o círculo mágico livre. Em seguida, é explicado que esse círculo mágico é tão cruel que até mesmo os demônios proíbem. Basicamente, ele não pode ser quebrado por força física, pois as pessoas conectadas a ele iriam ir de base nesse momento. A única maneira de resolver esse problema é com a princesa usando a sua linhagem para desfazer a magia do seu ancestral. Então a princesa aceita o desafio, e ao descer até a tumba do imperador, ela se encontra com o idoso querendo a vida de 10.000 pessoas para reviver. Nesse momento, a garota usa o seu sangue para impedir isso, mas o velho começa a absorver a energia dela, pois ela é a portadora de uma tal linhagem antiga do dragão do império. Quando ele faz isso, o poder da garota vai cessando e o velho vai se tornando cada vez mais forte, subindo vários níveis no cultivo. Nesse momento, o Bai desce até lá embaixo e salva a princesa. Com suas energias esgotadas, a garota pede para o Bai eliminar o imperador. Nesse momento, o personagem principal decide julgar o mortal, que usou uma magia que é proibida até mesmo pelos demônios. De início, o velho subestima o Bai por sentir que ele é um cultivador novato, porém o velho acaba tomando uma surra. Eu acho que tomar uma surra é pouco, hein? Ele foi amassado, destruído, humilhado de tudo que é tipo de maneira. Os ossos do velho foram destroçados e o protagonista usou o cara até mesmo como hélice e saiu voando. Feito isso, ele pega a princesa no colo e a leva até a Su para ela curá-la. Ainda acordada, a princesa pede para o Bai queimar a tumba, junto com todos os corpos, e o cara vai lá e faz isso. Assim, o episódio 4 termina.